Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na última aula como determinar as distâncias do foco, do objeto e da imagem em relação ao espelho, utilizando o referencial de Gauss. Vamos continuar nesta aula falando um pouquinho mais sobre as descobertas desse cientista. O Gauss também determinou o aumento linear transversal, que nós vamos representar por A. O aumento linear transversal nada mais é que a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Como que nós determinamos em um gráfico o tamanho da imagem e o tamanho do objeto? Na última aula, eu já pedi para vocês considerarem o eixo principal como sendo o eixo X. E nós consideramos que do vértice seguindo em direção ao centro de curvatura do espelho côncavo, que o X seria positivo. Vamos considerar agora que os números que seguem da esquerda para a direita a partir do vértice que é igual a zero são os números negativos. Funciona como em um gráfico, certo? Vamos chamar agora esse eixo vertical de eixo Y. Assim como em um gráfico, a partir do vértice, os números crescem, seguindo em direção ao topo da nossa lousa. Então, nessa direção, o y é sempre positivo, e a partir do vértice, seguindo em direção à parte inferior da nossa lousa, o y será negativo. O tamanho da imagem e o tamanho do objeto são os pontos numéricos determinados sobre o eixo y. Então, vamos analisar duas situações diferentes, ainda considerando o espelho côncavo. Aqui nós temos o objeto. O objeto está sempre à frente do espelho, é direto e real, ok? Vamos chamar essa extremidade do objeto de extremidade O. Eu determinei também a imagem, que neste caso é uma imagem direta, sendo direta ela é também virtual e maior que o objeto. Vamos chamar o ponto da imagem de I. Se nós traçarmos retas paralelas ao eixo principal que toquem no eixo Y do gráfico, nós podemos chamar esses pontos determinados em Y também de ponto I e de ponto O, no caso do ponto do objeto. Vocês podem perceber que, neste exemplo, tanto o ponto I quanto o ponto O estão do lado do eixo Y, que é positivo, ou seja, I é maior que zero e O também é maior que zero. Por isso, o A será maior que zero, uma vez que A é igual à razão entre um I positivo e um O positivo. Mais dividido por mais é igual a mais, não é mesmo? Então, A é maior que zero. Nós também podemos fazer uma relação entre a posição do objeto e a posição da imagem no eixo X. O P, que é a abscissa do objeto, é maior que zero, enquanto a abscissa da imagem é menor que zero. Então, olhando para estes dados e para o gráfico que está aqui construído, as seguintes relações são sempre verdadeiras. Sempre que o ponto I e o ponto O tiverem o mesmo sinal, isso significa que a imagem é uma imagem direta, ou seja, o ponto I está marcado sobre o mesmo lado do eixo Y em relação ao eixo principal que o ponto O. E sempre que a abscissa do objeto e a abscissa da imagem tiverem sinais opostos, isso significa que a imagem é uma imagem virtual, o que comprova a relação que nós fizemos nas aulas anteriores de que sempre que a imagem for direta, que ela também é uma imagem virtual. Agora, olhem para este próximo exemplo em que o A é menor que zero.
Como eu disse para vocês, o objeto ocupa sempre uma posição direta à frente do espelho. Se é direta, em Y, o O sempre será positivo. Então, aqui o O é positivo. Se A é menor que zero, ou seja, A é um número negativo, para que essa razão seja negativo, o I deve ser menor que zero. Então, para A menor que zero, O é maior que zero, O é positivo, e a imagem é menor que zero, ou seja, a posição da imagem é negativa em relação ao eixo Y. Vocês podem observar que, sendo P maior que zero, independente da posição da imagem, o P' também será maior que zero. Se A é menor que zero, isso significa que a imagem é uma imagem invertida. E se as posições do objeto e da imagem sobre o eixo principal são positivas, isso significa que a imagem é uma imagem real, o que novamente confirma o que nós determinamos nas aulas anteriores, que sempre que a imagem for invertida, ela será real ou vice-versa. Sempre que a imagem for uma imagem real, ela será uma imagem invertida. Vamos continuar na próxima aula o nosso raciocínio a partir daqui e resolver um exemplo, ok? Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!